Começando uma semana abençoada e, claro, você aqui sempre com a gente. Igreja em Saída está no ar nesta segunda-feira com as informações da Igreja do Brasil e do mundo. Você sabia que nas guerras a comunicação ocupa um lugar importantíssimo? Essa é a reflexão da semana dos nossos amigos do Observatório da Comunicação Religiosa. Numa guerra, vários interesses estão em jogo. A comunicação desempenha um papel crucial na forma como os interesses em disputa são apresentados nas notícias. E a cobertura das guerras pode também espalhar informações enganosas ou mentirosas. Nas guerras, interesses econômicos, políticos e até religiosos desempenham um papel significativo na forma como as notícias são apresentadas. As guerras podem ser travadas por diversos motivos, incluindo o controle de recursos naturais, a posse de territórios e disputas de poder político e econômico. Durante os conflitos, a comunicação é frequentemente controlada como um instrumento para agregar apoio para um lado e rejeição para o outro. Neste contexto, as notícias podem ser manipuladas para justificar a guerra. Há sempre muita propaganda e desinformação para simplificar questões complexas. E a simplificação da cobertura midiática da guerra, utilizando a dicotomia entre bem e mal, é uma armadilha. Mentiras e desinformação podem ser usadas como estratégias para influenciar a opinião pública, ganhar apoio para ações militares, reforçar ideologias bélicas e minar a confiança nas instituições de mediação dos conflitos. A disseminação de informações enganosas pode ocorrer através de diferentes meios de comunicação, incluindo a mídia tradicional, as redes sociais e outras plataformas online. A realidade é que os conflitos internacionais são quase sempre motivados por vários fatores. Raramente existe uma parte que seja totalmente boa e outra totalmente má. Assim, os interesses que motivam as guerras se entrelaçam, tornando a avaliação da moralidade em situações de guerra uma tarefa complicada. Uma abordagem mais cuidadosa pela mídia ajudaria a evitar a demonização injusta de um lado e a idealização simplista do outro. Por outro lado, na perspectiva de quem recebe a informação, a alfabetização midiática e a capacidade de discernir entre fontes confiáveis e informações enganosas são habilidades cruciais nos tempos atuais. O Observatório da Comunicação Religiosa recomenda: é importante buscar fontes de informação confiáveis e diversificadas para formar uma compreensão completa nas notícias sobre guerras. Manter um pensamento crítico e estar disposto a considerar diferentes pontos de vista é fundamental para uma análise equilibrada em questões complexas, como os conflitos internacionais. A repórter Camila Moraes esteve na conclusão das atividades da primeira sessão da 16ª Assembleia Sinodal e conversou com o bispo de Mindelo, de Cabo Verde, Dom Hildon Fortes. Vamos acompanhar os detalhes. Bom dia a todos que acompanham o Igreja em Saída. A Assembleia do Sínodo terminou então neste domingo com a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Logo em seguida, o Papa fez a tradicional oração do Ângelus e o Papa destacou o verbo servir e amar, e que a gente possa amar e servir como Madre Teresa de Calcutá. Durante a celebração, o Papa Francisco falou que a Igreja ela precisa ser acolhedora e não exigir um atestado de boa conduta. O Sínodo terminou com a Santa Missa e no sábado
sábado à noite foi divulgada a síntese com as principais reflexões desse mês de outubro entre todos os delegados sinodais. A gente também conversou com o bispo de Cabo Verde, Dom Hildo, e ele falou um pouco dessa experiência de participar aqui da Assembleia do Sínodo. Vamos ver. Há diversas culturas, há diversas experiências, mas aquilo que nos une é muito maior, portanto, que é a nossa fé e que é o amor em Jesus Cristo. Portanto, e eu diria que os dias do Sínodo, todos eles, têm sido, sobretudo, dias de grande experiência de amizade, de fraternidade. E uma outra coisa muito importante que é bom que se diga, e o Papa desejou muito isso, está a ser uma experiência onde nós podemos ser autênticos, devemos ser transparentes, para usar a linguagem mais concreta. O Papa muitas vezes tem dito, e já me disse a mim, a minha conferência episcopal, se estejam à vontade, digam o que quiserem, critiquem, falem da cúria como entenderem. E aqui, num clima de profundo respeito, isso é que é bonito, nós podemos dizer aquilo que nós pensávamos, não é? Sobre diversas matérias. Não vou estar agora aqui o que foi o conteúdo do Sínodo, porque há depois de saber, estamos a elaborar o documento final. E esta metodologia que foi introduzida, que é nova, eu é a primeira vez que estou a participar, mas estive com bispos que já tiveram 8 vezes no Sínodo, que tiveram 7 vezes, sobretudo da América Latina, não? Cardeal Maradiaga e outros. Eles mesmo dizem que este Sínodo é completamente diferente, nunca houve nada igual. E este método chamado o diálogo no espírito, né? A conversação no espírito, é um método em que para já estamos numa mesa redonda, vemo-nos cara a cara, estamos diante uns dos outros em grupos de cerca de 12, 11, e depois numa dinâmica que é assim, não se senta logo a discutir ideias, é uma dinâmica em que eu falo, eu partilho, depois escuto o outro também, o que ele tem a dizer, e a ideia é passarmos do eu e do tu a um nós. O que é que nós em comum, o que é que o Espírito Santo nos quer falar, nos quer dizer a partir das nossas partilhas? E é um método que se revelou profundamente eficaz, não é? Portanto, isso fez com que, da chuva de ideias, de pensamentos, de sentimentos que possam ter havido, fomos chegando um bocadinho a descobrir, mas qual é o caminho que Deus nos quer conduzir? Porque a escuta profunda e mais importante é a escuta da voz de Deus, é a escuta do Espírito Santo. E esse método, por isso é que é mesmo diálogo no Espírito. De facto, traduziu-se em resultados muito bons, eu posso dizer já. De maneira que eu saio daqui muito confiante. Também sinto que viemos, enfim, talvez alguns possam ter vindo com medos, vai-se conseguir, não se vai conseguir. Os receios, penso que foram um bocadinho esbatidos no sentido de que o sínodo, a palavra sinodos, significa caminhar juntos. Aquilo que nós sentimos verdadeiramente é que a Igreja tem um caminho a fazer. E um caminho a fazer com confiança e com esperança, não é? Não tão preocupados em ter já resultados, portanto, mas vamos caminhar juntos, não é? E é no caminho que Deus se faz presente e que Deus se revela como ressuscitado e como aquilo que é a luz que nós precisamos. E creio que é isto. Convém que se diga que nós estamos num sínodo que tem 2 sessões. Está a chegar ao fim a primeira sessão, mas temos agora um ano de interregno, de intervalo, que é para maturar, né, para refletir, para deixar o Espírito de Deus falar, e teremos uma segunda sessão. Talvez na segunda sessão possa sair coisas mais concretas. Tradicionalmente, após um sínodo, é publicada a exortação apostólica pós-sinodal. Essa exortação deve ser publicada somente no final da segunda sessão, no ano que vem, com as contribuições, então, das reflexões que agora voltam também das comunidades e paróquias por meio do povo de Deus. De Roma, Camila Moraes, para o Igreja em Saída. E o programa de hoje vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.